Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que nos assistem nesta hora, com vocês que estão aqui no templo mais uma vez. Nós viemos à casa de Deus para buscar a face do Senhor, a face do Salvador, mas viemos aqui também adorar o Senhor em espírito e verdade. Nós estamos na casa de Deus, na casa de oração, para ouvir Deus, para falar com Deus e para proclamar o Evangelho e ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Nós viemos à casa de Deus com alegria nessa noite, porque o Senhor tem sido bom para conosco, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado saúde, e saúde em abundância. E nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, por mais um mês que Ele estará nos proporcionando para vivermos mais uma vez em nome de Jesus. Então eu quero nesse momento convidar você que nos assiste, você que está aqui na casa de Deus, na casa de oração, para refletir comigo o texto da palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. É um texto muito conhecido, eu quero compartilhar com vocês desde já. A Bíblia diz o seguinte: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. E tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e de ajudar pedras. E tempo também de se abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar, tempo de viver em paz. Meus irmãos, nós estamos sob outrora, sem condições de vir ao tempo, impedidos de vir ao tempo, mas aos poucos Deus está nos dando a liberdade de volta de vir ao tempo. Aos poucos, seguindo os cuidados, seguindo as ordens do Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária, nós estamos com as nossas portas abertas novamente. E nós queremos nessa hora agradecer a Deus pela sua infinita bondade, misericórdia e graça, pois Ele nos concedeu mais uma vez a liberdade de estarmos aqui glorificando, exaltando o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, como é bom estar com vocês nessa noite, como é bom estar aqui nesse tempo e ver essa igreja novamente enchendo domingo após domingo. E nós estamos aqui mais uma vez para agradecer ao Senhor pelo dom da vida, pela oportunidade de viver mais um dia. Porque Deus nos deu graça, Deus nos deu a oportunidade de glorificarmos, exaltarmos o nome dEle mais uma vez aqui nesse tempo. Então, aqui mesmo diz, tempo de abraçar e tempo de se conter. Ainda estamos vivendo o tempo de se conter. Mas chegará o dia que nós não iremos nos conter mais. Iremos abraçar uns aos outros. Iremos sentir o calor humano, o calor do povo de Deus. Porque o povo de Deus ama se abraçar, ama tocar nas mãos, ama sorrir, ama andar sem máscaras, com um sorriso no rosto. Esse é o nosso Deus, que está nos ensinando a viver a vida de acordo com a sua vontade e com o seu querer. Então nós estamos reunidos aqui. Hoje é o dia 4 de outubro. E nós estamos aqui para celebrar o Senhor, para glorificar o seu santo nome. Nós iremos ministrar a ceia do Senhor nessa noite. E você é muito bem-vindo nessa casa de oração. Você que nos visita nessa noite, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus, falará conosco nessa noite. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. As palmas podem amar a Deus? As forças, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Louvado
ser do Senhor. Então eu quero, nesse momento, convidar você a orar mais uma vez. E você vai curvar a sua cabeça e vai fechar os seus olhos. E logo em seguida o Ministério do Louvor estará iniciando com os louvores e adoração ao nosso Deus. Pai, nós estamos aqui reunidos nessa casa de oração tão somente para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Reconhecemos, ó Deus, a Tua soberania neste lugar. Reconhecemos, ó Deus, que Tu és Deus nos céus, na terra e debaixo da terra. Não há outro Deus semelhante ao Senhor. O Senhor é o Deus Emanuel. O Senhor é o Deus conosco que se faz presente aqui neste lugar, através do Teu Santo Espírito, Santo Deus. O Senhor habita neste lugar e habita em nós. Ah, meu Pai, como é bom estar aqui, Senhor. Como é bom te bendizer, te exaltar, glorificar o Teu santo nome. Santo Deus, fale conosco, suplicamos ao Senhor. Usa, Pai Santo, as nossas vidas nessa casa de oração. Estamos reunidos aqui com alegria no coração, porque viemos à casa de oração para buscar o Senhor, oferecer ao Senhor o nosso melhor. Aceite, Pai, o nosso louvor e a nossa oração. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos a Ti nesta hora. Amém e amém. Meus irmãos, você está aqui para ter liberdade de glorificar e exaltar o nome do Senhor com palmas, com sua voz. Você pode dançar, você pode se alegrar, você pode sentir a vontade nessa casa. Essa casa é de Deus. Essa casa não é minha, essa casa não é sua, essa casa é do Senhor. Amém? Então, vamos louvar com alegria nesse momento. Eu convido o Ministério de Louvor para estar em torno do cânticos de adoração ao nosso Deus. Graças a Deus, irmãos. Amém? Amém, irmãos? Amém. Graças ao Senhor por estarmos aqui. Vou pegar emprestado do povo, tá? Vamos louvar o Senhor com alegria. Declarar que o nosso Deus é bendito. Bendito seja o poder de Deus. Amém? Cântico do hinário cristão, da harpa. Vamos nos revestir da autoridade dessa palavra. Irmãos, vocês podem vir aqui para frente. Não vai aparecer não, tá? Vocês podem sentar aqui, por favor. Os irmãos da igreja, então, sentem aqui para cá. Os irmãos da igreja, membros já da igreja, sentam aqui para frente para eles terem liberdade de sentar aí, tá bom? Até por conta do distanciamento, né? Tem que estar cada um num ponto estratégico, e por isso que as cadeiras foram colocadas assim separadinhas. Amém? Aleluias! Bendito seja o nome de Deus, ó Senhor, nós te louvamos nessa noite. Queremos te adorar, declarar que és bendito. Ó Jesus, a obra redentora da cruz, a obra da salvação. Teu sangue vestido na cruz nos salvou, ele nos remiu dos nossos pecados. Aleluias! Com alegria vamos cantar esse cântico. Hoje é dia de ceia. Então hoje é dia de celebrar a liberdade que temos em Cristo.
Te glorificamos, mas a nossa luz, a nossa salvação, nós nada teremos, tu és a nossa luz, a nossa salvação, glória de Deus. Senhor, misericórdia, amém, que nós merecemos, venha, Senhor. Adeus,
Essa deficiência, essa válvula mental, aconteceu, não sei porquê, não sei como, não sei quando, mas aconteceu. Essa flacidez da minha válvula mental. Mas eu clamo com o Senhor. Clamo com o Senhor. Mesmo assim, com todas as minhas coisas, e com toda a minha voz, com toda a minha fôlego, eu quero continuar cantando e adorando ao Senhor de todo o meu coração. E vamos para Ele, reconhecendo esse cântico. E eu tenho certeza que Deus quer te ouvir. Com as coisas que você estiver dentro do seu corpo, dentro do seu alma, dentro do seu espírito. Eu vou escutar aqui para falar com você. Deus quer ensinar a pergunta das nossas vidas. Obrigado por vir para mim. Mais vida, Senhor.
Porque assim Deus me chamou lá atrás, e tem 3 anos que eu estou aqui à frente. Eu assumi a congregação ainda seminarista e concluí os estudos no final do ano passado. E para a glória de Deus, já tenho 2 diplomas em minhas mãos, um do curso livre de teologia, que é o Seminário Batista, e também da graduação, formação em teologia pela faculdade ali de Roraima, que eu fiz à distância. Tá certo? Então, eu tenho 2 formações teológicas, porque a denominação batista pede uma formação livre no Seminário Batista, e só que a igreja que estava responsável por essa congregação, ela exigiu também que eu fizesse uma faculdade teológica. Então, eu fiz as 2 coisas, e graças a Deus por isso, e agora é só passar por esse processo. Passando por esse processo, a próxima etapa da igreja é a organização dessa igreja, que já está marcada para o dia 21 de novembro. Quantos vão estar aqui para celebrar o Senhor, vendo essa igreja sendo organizada? Levante suas mãos. Amém? Amém? É o nosso desejo ver essa igreja organizada. E nós estaremos contemplando o que Deus irá fazer aqui neste lugar. Amém? Então, esse é um dos anúncios que eu tenho. E também, no dia 17 de outubro desse mês, uma semana após a consagração e ordenação, Ministério de Adolescentes e Juventude, a nossa querida irmã Elizabeth, levante suas mãos aí, líder dos jovens dessa igreja e dos adolescentes, ela vai estar reunida aqui com os adolescentes e jovens para assistir um filme, comer pipoca, beber refrigerante, dar gargalhadas, né? Vai ser um momento de descontração, né? Entre os jovens adolescentes da igreja. Então, todos os jovens adolescentes estão convidados para estar aqui com a nossa irmã Elizabeth. Procure com ela mais informações após tudo, tá bom? E também o Ministério de Mulheres dessa igreja vai se reunir também no final desse mês, com a mesma dia 31, né? É o dia da Reforma Protestante, e as mulheres da nossa igreja estarão reunidas aqui no encontro de mulheres. E elas vão estar falando sobre o Outubro Rosa. Só que é pink. Outubro pink. Não, a Tati chama de culto pink. Culto pink. Culto pink. Então é o culto das mulheres. Todas as mulheres da igreja estão convidadas para estar aqui. Tá bom? Desde as adolescentes até as mais experientes. Tá bom? Todas as mulheres estão convidadas para estar aqui. E teremos também um encontro de casais, que, se assim Deus permitir, vai acontecer no dia 7 de novembro. Aqui na igreja também. Tá certo? E nós já estamos nos programando para esse encontro de casais. Nosso irmão Ney Cipriano, sua esposa,
estarão louvando a Deus com muito romance aqui. Vai ser um clima de muito romance no meio dos casais, tá certo? Os casais olhavam um no olho do outro, lembravam dos tempos passados e tal, e vai ser um momento muito bom. Eu pedi também ao Luciano, né, que falasse para a Ana Paula, que são nossos parentes que estão aqui nessa noite, para que eles possam providenciar um jantar romântico também para a gente. Amém? Né? Será algumas coisas de massa, tá, Ana Paula? Depois eu vou explicar direitinho. E aí, a gente vai também degustar aqui de um rodízio de massas aqui na igreja, em nome de Jesus. Amém? Então, todos estão convidados. O pastor Heraldo, que é pastor da Igreja Batista em Vila Pinheiro, em Itatiaia, ele, juntamente com a sua esposa, estará ministrando aqui nesse encontro de casais. E você não pode perder. O valor é de R$50 por casal, R$25 por pessoa. Tá certo? O jantar já está incluído. E também sempre tem uma lembrancinha, sempre tem uma sobremesa, né? É muita comilança também depois do romance. Então os irmãos vão se sentir muita vontade aqui. Vai ser uma noite muito especial para a vida da igreja também, em nome de Jesus. Tá certo? Então, não perca esse momento. E no dia 12 de dezembro, grave essa data, nós todos os anos comemoramos também com a igreja o Natal da igreja, o Natal junto com a igreja. Então a gente faz aqui um culto ao nosso Deus, promovemos um culto ao nosso Deus, e depois a gente abre uma mesa, né, muito deliciosa, com muitas coisas gostosas, que os irmãos mesmo trazem de casa. A gente faz um junta-pratos, tá certo? Todos podem vir, tá certo, nesse culto, mas agora a gente está vivendo um momento diferente. Então, os irmãos, para esse evento, vão precisar dar um nome, tá certo? Para dizer que vão participar. E você vai preparar o que você sabe fazer de melhor na sua casa e vai trazer aqui para a igreja, para que a gente possa depois ceiar todos juntos aqui. É uma noite muito gostosa, é uma noite muito abençoada. Tivemos essa noite no ano passado e tivemos aqui dentro dessa igreja 200 pessoas presentes. Mas dessa vez a gente não vai conseguir fazer isso, porque ainda não tem uma vacina, não tem como a gente ter 200 pessoas aqui no culto. Tá certo? Então, o nosso culto de Natal está comprometido somente para as pessoas que derem o nome. Ok? Então, nós já estamos tendo a igreja aqui um pouco mais cheia, cada domingo que passa, e nós louvamos a Deus por isso. Os irmãos que estão aqui nessa hora já estão vendo que a igreja está toda equipada, com álcool em gel, álcool líquido espalhado por toda a igreja. Agora temos a condição de oferecer água a vocês. Vocês podem estar utilizando o banheiro. Nós temos 2 banheiros aqui dentro, masculino e feminino, ali atrás, e temos um banheiro lá atrás. Você pode passar pelo corredor e lá atrás. Tá certo? Você pode ter a liberdade de ir ao banheiro e usar o banheiro também. E para a glória de Deus, irmãos, nesse momento, nós estamos nos alegrando com a cidade de Porto Real, porque não tem uma pessoa sequer internada com Covid-19. Isso já é um bom começo. Deus está trabalhando, Deus está cuidando dessa cidade, Deus está cuidando da nossa vida. Nós estamos aqui porque nós estamos recebendo esse cuidado de Deus. E a nossa irmã Carolina, que é chefe de enfermagem ali no hospital, pode confirmar isso para nós também. Então, para a glória de Deus, nós não temos nenhuma pessoa que está com Covid-19 internada nesse momento lá. Tá certo? Então, daqui a pouquinho a vacina vai chegar, em nome de Jesus, e isso tudo vai passar. Tá certo? Aí a gente vai poder colocar a cadeira um do lado do outro de novo, e vai caber mais gente de novo, e assim a gente vai. Ok? Então, o culto, voltando aqui, o culto de organização da igreja, a gente está pensando em não fazer aqui na igreja. Para que todos os irmãos possam participar, a gente está pensando talvez em conversar com a dona Mina e fazer o culto lá. Porque lá a gente pode espalhar uma porção de cadeiras, até mesmo com uma metragem até um pouco maior, e vai caber muita gente da mesma forma. Tá certo? E lá a gente vai poder cultuar o Senhor no culto da organização da igreja. Ok? Então, esses são os anúncios que eu tenho para passar para os irmãos. E agora eu quero convidar o Ministério de Louvor mais uma vez. Você pode permanecer sentado. E você que veio aqui pela primeira vez na casa de Deus, é de costume da igreja, nesse momento,
nós oferecemos a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que veio preparado para devolver aquilo que é do Senhor, você pode ter a liberdade de vir aqui à frente. O gasofilaço vai ficar aqui e uma pessoa por vez pode estar vindo aqui à frente. Você vai ver uma pessoa vindo, você volta, depois vem outra, ok? Para a gente evitar também o trânsito muito grande aqui na igreja. E você que está nos assistindo nessa noite, você tem a oportunidade de ofertar e devolver o seu dízimo também através de uma transferência bancária. É só você procurar a nossa irmã Jéssica, que ela é a tesoureira dessa igreja, ou algum membro da igreja, para que possa te passar o contato da irmã Jéssica, para que você possa devolver o seu dízimo e também ofertar ao Senhor. Ok? Então, vamos nesse momento louvar a Deus com alegria, através dos cânticos e através também do momento ofertório em nome de Jesus. Permaneça sentado para você descansar um pouco. Amém? Mesmo assentado no seu lugar, querido, adore a Deus com calma, com bastante alegria, pois Ele merece melhor o seu louvor. Amém? Quem quiser água, levanta as mãos que o Anderson vai levar para vocês, tá? Vou levantar ali para
Sem Jesus não dá pra viver, sem Jesus não dá pra viver, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá pra viver, sem Jesus não dá pra viver, Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar aqui à frente nosso irmão Jomar para fazer uma oração. Por favor, Jomar. Dá um pulinho aqui. Jomar que agora também é caminhoneiro, por isso que está viajando o Brasilzão todo aí. Ó. Os poçantes da Scania, Volvo. Faz oração. Apenas encontramos, Senhor, esta noite. Pedir a Ti, Senhor, Deus querido, nesse momento, Deus. Abençoe, Senhor, a cada pessoa, Senhor, Deus, contemplada. A cada vida, Senhor, Deus querido, que depositado aqui, Senhor, aquilo que o tempo de melhor. Aqueles que não puderam fazer, ó Deus, que tu, Pai, não conhece a situação de cada vida, de cada pessoa. Se tu abre a porta, Senhor, de emprego, agora estamos passando, Senhor Deus, por um momento, Senhor, difícil, mas para Ti, Senhor, não é impossível. Abre as portas, Senhor Deus. Toca, Senhor, desses empresários, Pai. Toma, Senhor, nas Tuas mãos. Violenta com a providência divina, Senhor. Nós apenas clamamos. Senhor Deus querido, nesse momento, pedindo a Ti, Senhor Deus querido, assim faça, Senhor, presente em nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a Tatiana, por favor, Tati. Vamos orar agora pelos missionários que estão pelo campo, servindo ao Senhor Jesus. Vamos orar pelo esse Brasil. Feche seus olhos mais uma vez. Graças te damos, Senhor, por este dia de vida que o Senhor nos concede. Nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos na tua casa, Deus. Te louvando, te engrandecendo, Pai. Que o Senhor possa receber no seu trono de graça, Deus, toda a nossa adoração. Nós colocamos nas tuas mãos a vida dos missionários, ó Pai. Aqueles que estão em campo, ó Deus, aqueles que estão longe de casa, disponibilizaram as suas vidas e entregaram a vida completa para fazer a tua obra, Deus. Que o Senhor vai te encontrar, Pai, a cada um, a cada dificuldade que for passada. Que o Senhor possa estar abençoando, derramando os seus bens sobre eles, Senhor. Que o Senhor possa estar nos incomodando dentro de nossas casas, para que nós possamos ao menos orar todos os dias pelos nossos funcionários, Senhor. Nós te damos graças ao Pai por tudo que o Senhor tem feito. E por tudo que o Senhor ainda vai fazer na vida dessa igreja, que é uma igreja missionária, meu Pai. Que o Senhor possa estar conosco, Deus. Durante, a Deus, todo o nosso dia, o nosso trabalho, os nossos estudos, Senhor, nós possamos fazer missões onde quer que nós formos, meu Deus. Em nome de Jesus, que eu agradeço. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos mais uma vez louvar o Senhor.
Você pode ficar à vontade, se quiser ficar sentado, de pé. Fique bem à vontade. Vamos louvar a Deus. Daqui a pouco estarei pregando a palavra. Querido, você já teve a oportunidade de agradecer ao Senhor hoje? Amém? Talvez você esteja pensando, mas agradecer pelo que, João? Às vezes você está sentado aí, você está assistindo e falando assim, mas eu estou desempregado, meu filho, minha mãe está doente. O que eu vou agradecer? Agradeça a Deus porque Ele se lembra de você todos os dias. Agradeça porque Ele te faz levantar a sua cama todos os dias. Te faz respirar. Te faz ter condições de sustentar o teu lar. Então você que pode e quiser, se coloque de pé agora com paz, agora com bastante alegria, né?
Amém. Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em reverência à palavra de Deus, se coloque de pé somente para nós lermos o texto, e depois você pode se assentar. Apocalipse capítulo 5, versículo de número 1. Por favor. Todos acharam? Nós ficamos sem projetar aqui hoje, porque nós esquecemos um carro na nossa casa. E aí a gente ficou sem projetar aqui hoje. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Versículo 1, desculpa. Apocalipse é o livro da revelação. E essa revelação é uma revelação de Deus, trazida pela pessoa de João, o discípulo que andou com Jesus, foi discipulado por Jesus, e que nesse período estava enfrentando uma grande perseguição, e ele então foge para a ilha de Patmos, porque a sua região estava sendo, nesse momento, muito perseguida, principalmente os cristãos. O imperador Nero havia colocado fogo na cidade e colocou a culpa nos cristãos. E ele estava atrás do último apóstolo, que ainda estava vivo, que era João. Mas Deus não permitiu que João fosse martirizado. E ele então se tornou o único discípulo dos 12 que não foi martirizado. E João então teve uma revelação na ilha de Patmos. E ele viu aquilo que o Senhor mostrou para ele. E ele então registrou na ilha de Patmos os evangelhos, o evangelho, as cartas e o livro da revelação. E diz assim o texto: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Versículo 5. Então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes, e toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Amém? Curva a sua cabeça. Nós vamos orar a Deus, pedir a iluminação do Espírito Santo para essa noite. Pai, estamos diante da sua palavra, da sua poderosa palavra, e acreditamos que o Senhor se faz presente aqui através do teu Santo Espírito. Nós temos a certeza que o Senhor há de falar conosco nessa noite. Então suplicamos ao Senhor, Pai Santo, que nos traga entendimento, sabedoria, porque nós queremos, ó Deus, compreender aquilo que o Senhor quer nos falar, aquilo que o Senhor quer nos revelar através da sua palavra nessa noite.
Santo Deus, que haja um rema nessa noite em nome de Jesus Cristo. Que haja, Deus, uma transformação na vida, ó Deus, das pessoas que aqui estão e daquelas que estão nos assistindo nessa noite, através da pregação do Evangelho. A Tua palavra é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz, e ela penetra no mais profundo da nossa alma nessa noite e faz morada. Por isso, Pai, fale conosco, queremos ouvir a Sua voz, tão somente ouvir a Sua voz. Usa a vida do Teu Filho, que se coloca à disposição do Senhor, para a glorificação do Teu santo nome. É no nome de Jesus Cristo que eu oro a Ti nesta hora, Pai, pedindo perdão pelos meus pecados. Tenha misericórdia de mim. Amém. Amém? As palmas louvam a Jesus, você pode se sentar. Amém. Então, aqui está o livro da Revelação. E ele traz consigo mais um nome que Jesus recebe na Bíblia. E esse nome é o Leão da tribo de Judá. Todos nós sabemos que havia naquela época 12 tribos. E uma delas ela era a tribo de Judá. E ela recebeu essa característica também de ser leão. A figura do leão veio então porque naquela região de Judá havia muitos leões. E foi lá que Davi matou o leão. Foi lá que o Sansão venceu também o leão e matou o leão. E agora está sendo revelada a promessa que havia sido feita por Jacó lá no capítulo de 39 de Gênesis, que dizia que o leão viria para reinar toda Judá e todo esse mundo. E esse leão é Jesus Cristo. A figura de Jesus Cristo, simbolicamente aparecida como leão, o leão da tribo de Judá, porque Jesus Cristo é a raiz de Davi. Ele viveu em Judá, a sua família viveu em Judá, e ele é descendente de Davi. Então aqui, nós temos a ideia de que a palavra grega, Apocalipse, significa revelar. E ela nos revela que o leão da tribo de Judá é Jesus Cristo, e nós não temos dúvidas nenhuma disso. A ideia aqui também é de uma manifestação gloriosa de Deus. Nós chamamos essa manifestação de teofania na teologia, que é a aparição de Deus, a manifestação de Deus. Ou seja, Deus apareceu para João através dessa revelação, através da pessoa de Jesus Cristo, através da pessoa que nós chamamos também de leão da tribo de Judá. Então, esse Senhor, que é Jesus, que veio também para reinar, porque a ideia que nós temos de um animal, que nós o nomeamos como leão, é de que ele reina no seu reino animal. E essa ideia, quando Jesus vem, simbolicamente aparecendo também como um leão, é com a ideia de reinar. Ele é o nosso rei, ele é o nosso Senhor, e nós devemos prestar contas a ele, e nós devemos bendizer e exaltar o seu santo nome. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então esse leão que é Jesus, ele também nos faz entender que ele vem simbolicamente mostrar para nós que ele tem um controle em suas mãos. E ele controla todas as coisas. Ele não perdeu o seu reinado. Ele não perdeu o controle do seu reinado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o leão da tribo de Judá ressuscitou ao terceiro dia. E ele vive e viverá para sempre. Essa é a certeza que eu tenho e que nós temos.
Essa é a defesa que nós temos do cristianismo, que ele ressuscitou e voltará para buscar os seus. Quantos creem aqui e dizem amém? Amém? Glória a Deus. Então esse Jesus, ele cumpriu a sua promessa, ressuscitando ao terceiro dia. E essa é a diferença de ser um leão animal e um leão que é simbolicamente a segunda pessoa de Deus, Jesus Cristo. Porque esse leão, ele ressuscitou, e esse leão viverá para sempre, eternamente. Amém? Então, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês 2 pontos da palavra de Deus. O leão da tribo de Judá, ele ressuscitou e vive, primeiro ponto. Em Apocalipse capítulo 5, nós vamos ver isso claramente, que diz que ele foi chamado também aqui de Cordeiro de Deus. Então eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé. Meus irmãos, eu tento imaginar João recebendo essa revelação, e ele vendo com seus próprios olhos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vendo com seus próprios olhos alguém com a imagem parecendo de alguém que estava morto, mas que na verdade estava de pé. Meus irmãos, que visão extraordinária. João viu Jesus Cristo. Ele viu na sua frente o leão da tribo de Judá. Ele viu o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores na sua frente. E a Bíblia diz, irmãos, que ele chorou quando ele não conseguia enxergar com seus olhos naturais alguém digno de desatar os selos do livro. Mas os anjos de Deus, os anjos do Senhor, eles puderam consolar João dizendo: não chore, porque eis aqui aquele que venceu a morte, aquele que tomou as chaves da morte, está com ela em suas mãos, e que vive e viverá para sempre. Ele sim é digno de desatar os selos e de abrir o livro e de contemplar com você aquilo que está escrito. Eu quero entender nessa noite que esse Jesus, que é chamado também de leão, o leão da tribo de Judá, que ressuscitou e que vive, ele tem algumas implicações com esse título, porque o leão na Bíblia é o símbolo dos justos também. Está lá no livro de Provérbios 28, versículo 1, que diz claramente: o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como leão. Meus irmãos, Jesus foi corajoso como um leão. Jesus, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele sofreu ao ponto de suar sangue. Ele foi pregado numa cruz, se feito maldito, por causa de mim e de você, por causa das nossas transgressões, por causa do nosso pecado. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e vive, e está aqui nessa noite falando comigo e com você. Então, de fato, Jesus Cristo é o leão justo e corajoso, e eu não tenho dúvidas disso. E esse leão justo e corajoso, ele se despiu da sua glória, se revestiu da nossa humanidade, foi subjugado de um julgamento injusto, porque ele não havia pecado, ele não havia falhado. Ele foi o justo se fazendo de injusto naquela cruz, por causa de mim e de você. Mas pastor, eu não peco. Não existe ninguém nessa terra que não peque uma vez sequer no dia. O pastor que vos fala peca por várias vezes no dia. Irmãos, é nossa natureza pecar, é nossa natureza falhar. Por isso que Jesus morreu na cruz por nós, porque senão não tinha sentido ele morrer na cruz.
Ele morreu porque ele sabia que nós éramos fracos, que nós não tínhamos condições alguma, por forças humanas, tentativas humanas, de alcançar a salvação. A graça de Deus foi derramada para que nós pudéssemos ser alcançados pela misericórdia de Deus. Você pode louvar a Deus com palmas por isso? Você foi alcançado pela graça de Jesus. Você não foi alcançado pelos seus méritos. Você não foi alcançado porque você é bom, porque você dá dinheiro aos pobres, porque você dá comida aos pobres. Não, você foi alcançado pela graça de Deus, representada na pessoa de Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá. Ele sim é o justo que se fez injusto. A Bíblia vai dizer através do apóstolo Paulo que não há nenhum justo sequer. Nenhum justo sequer nesse mundo. Irmãos, quem disse isso foi o apóstolo Paulo, o maior pregador do Evangelho. Nós estamos aqui agora com portas abertas porque ele pregou o Evangelho com intrepidez e ousadia. Ele teve coragem de viajar por vários lugares a pé, navegando, porque naquela época não tinha avião, não tinha carro luxuoso. Ele viajava a pé ou navegava de barco ou de navio. Então, meus irmãos, esse homem chamado apóstolo Paulo, ele disse aos romanos que não há um justo sequer nessa terra. O único justo, perfeito, é o leão da tribo de Judá, Paulo, Jesus Cristo, o ressurreto. E ele ressuscitou e vive. E por isso que ele vai dizer também no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Irmãos, imagine essa realidade. As mulheres, essas duas mulheres, acordaram de madrugada e foram ao sepulcro de Jesus, onde Jesus havia sido sepultado, para poder fazer orações ali na porta, para ofertar a Jesus as suas especiarias. Mas quando elas chegam lá naquele local, elas encontram a porta aberta e o corpo de Jesus não estava mais ali. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, sabe o que tinha ali? Que simbolizava que ele voltará, que ele voltaria. Havia os lenços de Jesus dobrados. E a cultura judaica diz que os lenços dobrados simbolizam que alguém não terminou a sua refeição e ele voltará para continuar a sua refeição. Irmãos, elas encontraram o lenço dobrado e elas devem ter ficado perplexas, dizendo o seguinte: será que ele vai voltar? Será que o corpo dele vai voltar para esse lugar? Meus irmãos, o corpo de Jesus não era mesmo para ficar ali, porque ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é o leão da tribo de Judá, e ele voltará também para nos buscar, para nos levar em glória com ele. Ele pagou alto preço na cruz por mim e por você. Então, por isso, não vale a pena pecar, não vale a pena se entregar para o pecado, não vale a pena viver uma vida pecaminosa, entendida de que você está errando e continua errando. Por favor, se você errar, se você pecar, peça perdão ao Senhor, se humilhe na sua presença, reconheça que você não é merecedor de nada, mas que a sua graça e a sua misericórdia há de alcançar você mais uma vez, e te dar mais uma vez uma folha em branco,
para você continuar à frente. Por favor, se você pecar, não deixe de oferecer a Deus um culto. Não deixe de vir à igreja. Não deixe de viver em comunhão. Porque o pecado, ele produz em nós vergonha, desprezo, humilhação. Por favor, não se sinta assim diante das pessoas, mas se sinta assim diante do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É diante dele que você deve se humilhar. É diante dele que você deve se curvar e reconhecer que você é falho, que você é pecador. A Bíblia diz que Jesus Cristo, as misericórdias dele são infinitas e elas se renovam a cada manhã. E os nossos pecados, eles hão de ser lançados nas profundezas do mar, porque Jesus não quer se lembrar do pecado que você cometeu. Jesus quer se lembrar das coisas boas que você tem produzido para Ele. Jesus quer se lembrar somente das coisas boas que você fez para Ele. Jesus não quer se lembrar daquilo que você fez no seu passado. O seu passado para Ele não importa. Eis que Ele faz coisas novas e nos dá uma chance nova todos os dias. A Bíblia diz, segundo o apóstolo Paulo para a igreja da Galácia, ele vai dizer que ele não leva em conta o tempo da ignorância do ser humano. Deus não leva em conta. Então, a época que nós éramos ignorantes, que falhávamos sem pensar e cometíamos os mesmos erros, Jesus Cristo, Ele não quer se lembrar disso. Ele quer se lembrar de você aqui no templo, louvando e bendizendo o seu nome, com alegria no coração, porque você pediu perdão a Ele e Ele te perdoou de todos os seus pecados. Ele é fiel e justo para perdoar todos nós de todos os nossos pecados. É o apóstolo João que vai dizer isso em uma das suas cartas. O salário do pecado, de fato, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, o leão da tribo de Judá, que está aqui nessa noite falando comigo, com você. Amém? Então eu quero compartilhar com você agora o segundo ponto e último. Aliás, eu fiz mais um no finalzinho lá, que eu estava saindo de casa. O Espírito Santo me lembrou, eu fiz 3 mesmo. Então o segundo é, o leão da tribo de Judá, ele é o leão que venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu as potestades. Ele venceu os principados. Ele venceu os poderes celestiais desse mundo. Ele venceu as amarras de Satanás. O leão da tribo de Judá, ele é o ressurreto, ele é o Salvador, ele é Jesus Cristo, é o Cristo prometido no Antigo Testamento, que está lá no livro de Gênesis 39, que eu acabei de dizer a vocês. O leão da tribo de Judá se esvaziou de si mesmo para vencer em glória. E isso está registrado em uma das cartas paulinas também, à igreja de Filipos. Lá no capítulo 2, versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se, kenosis no grego. Ele esvaziou da sua glória de Deus, se fez carne por mim e por você, para nos dar a condição de sermos chamados de filhos de Deus. Irmãos, esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário, não foi derramado em vão. O corpo que foi pregado no madeiro, não foi pregado em vão. Foi por causa de mim e de você, irmãos. Você gosta dessa vida aqui nessa terra? Eu gosto também. Tem tanta coisa boa. Eu não digo que esse mundo é ruim.
Tem muitas coisas boas, é só saber viver com Cristo. Vivendo com Cristo você vai desfrutar de muitas coisas boas. Eu gosto muito de viver aqui. Mas eu só vivo aqui porque Ele morreu, irmãos, e ressuscitou. Você só está aqui agora porque Ele ressuscitou. Você só está aqui agora porque Ele derramou o seu sangue naquela cruz por você. Você só está aqui agora porque Ele recebeu 38 chibatadas nas suas costas por causa de mim e de você. 38. Com pregos, com farpas nessas chibatadas que arrancavam pedaços do seu corpo. Irmãos, de maneira nenhuma eu posso me esquecer desse sacrifício que Ele fez na cruz por mim. De maneira nenhuma nós podemos nos esquecer desse sacrifício que Ele fez por nós. Então, quando nós negligenciamos e abandonamos de fato a cruz, entendendo que a gente pode dar valor às outras coisas, colocando as outras coisas em primeiro lugar, irmãos, nós estamos dizendo que o sangue dele não importa da forma que nós achávamos que importava. Que o sangue dele não tem esse total valor que nós achávamos que tinha. Irmão, Jesus viveu por cerca de 33 anos nessa terra. 3 anos ele se colocou à disposição para cumprir a sua missão. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça para dormir. E você hoje, todos nós que estamos aqui hoje, eu posso dizer isso, tem uma cama com um colchão de primeira, com travesseiro para dormir. Jesus nunca viu isso, irmãos. E Ele era o rei. Ele era o rei dos reis que se fez homem, carnal, kenoses. Ele era o rei que se esvaziou da sua glória celestial para se fazer homem, para nos dar a oportunidade de sermos alcançados para vivermos eternamente com Ele. O que é que você tem feito para Jesus? O que é que você tem oferecido para Jesus em troca desse sacrifício dele? O que é? Pastor, eu tenho trabalhado bastante. Que bom. Mas você tem trabalhado também para Cristo? Você tem servido a Jesus para recompensar aquilo que Ele fez por você com amor, com gratidão? Você tem oferecido a Jesus o seu melhor? Será que você tem se lembrado de Jesus quando você vai dormir numa cama acolchoada, com um cobertor quentinho, ou com um ar-condicionado ligado, climatizando o seu quarto? Porque você só tem esse privilégio hoje porque Ele te deu a oportunidade de viver. Porque se não fosse por Ele, nós seríamos condenados eternamente e viveríamos de fato o inferno nesse mundo. O inferno. Porque a morte, o espírito da morte, ele nos caça todos os dias. Você nem sabe os livramentos que Deus te dá quando você atravessa a rua, falando no celular. Você não tem noção, irmãos, do cuidado, do trabalho que os anjos de Deus, que estão ao seu redor, te livrando todos os dias. E você simplesmente tem desprezado a cruz, porque não ora e não lê a palavra de Deus. Ele morreu por mim e por você. Ele enviou anjos e deu ordem a esses anjos para cuidar de mim e de você nessa trajetória, nessa estrada da vida. Você não tem noção dos livramentos que Ele te dá. Irmãos, muitos de nós às vezes somos curados por Jesus sem saber que fomos curados. Sem saber, irmãos.
Quantos de nós aqui, de repente, já até mesmo já pegou essa doença e nem sabe que pegou e ele já curou? Quantos de nós? Ninguém sabe. Nem eu sei se eu já peguei isso. Eu sei de uma coisa, eu não senti nada, continuo vivendo minha vida e Ele tem cuidado de mim. Porque Ele é quem pode tirar a vida e dar a vida. Ele é o sustentador do universo. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, pare de pensar que você é dono de si mesmo. Você agora é propriedade exclusiva de Deus. Porque você professou a sua fé diante da igreja, quando foi batizado, imergido nas águas batismais. E você disse ali, para aquela comunidade da fé, que você estava morrendo para o mundo, para viver eternamente para Cristo. Mas você se esqueceu que quando passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, você se esqueceu que você morreu para esse mundo carnal, esse mundo terreno, esse mundo que Ele carrega na palma das suas mãos, assim como eu carrego isso daqui. A Bíblia diz em Isaías que Deus carrega o universo na palma das suas mãos. Você acha que tem controle da sua vida? Quem tem controle da nossa vida é Deus, irmãos. Nós não controlamos nada. Nós não sabemos nem se amanhã a gente vai acordar vivo. A gente não sabe. A gente acha que sabe. Então Ele morreu e ressuscitou ao 3º dia para nos dar vida e vida em abundância. E você está aqui por causa dEle. Você veio aqui para lembrar desse sacrifício que Ele fez por você e por mim. Amém? Então eu quero compartilhar com vocês o último ponto. O leão da tribo de Judá, ele é o rei. Em sua bênção, Jacó disse: você é o leãozinho, ó Judá, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, encurvar-se e deitar-se como um leão. É como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando entre seus pés, até que venha aquele a quem ele pertence, e a obediência das nações é sua. Ele é o rei do universo. Ele continua no trono. Ele continua reinando. Ele continua com controle em suas mãos da vida. Então quero convidar vocês a colocar de pé. Quero convidar o Ministério de Louvor. E nesse momento nós estaremos nos preparando para oferecer a Deus o nosso melhor. Você vai estar fazendo a sua oração final a Deus. E nós estaremos ministrando a ceia do Senhor. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Você é mais do que vencedor, irmão. Ainda que tudo queira dizer ao contrário, você é um vencedor, porque Jesus Cristo venceu a morte para nos dar vida. Até você pode pensar que você está triste e é um derrotado, e que a sua vida não tem mais um significado. Mas eis que o Senhor, que abriu o livro, que desatou os selos, Ele também pode desatar os selos da sua vida, do livro da sua vida, e enxergar a sua vida perfeitamente do começo ao fim. Então, somente Jesus Cristo é digno de abrir o livro que mostra a nossa história. Então esse Jesus, Ele está aqui nessa noite, e nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu quero abrir 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, por favor. Você pode abrir comigo? Eu quero convidar aqui o Donizete
e a Beatriz, por favor, para me ajudar a servir os elementos da ceia. Vocês vão pegar de 2 em 2 e vão levar para os irmãos. Tá ali, tá? Diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Então nós vamos fazer isso em memória do Senhor. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem este pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, come e bebe para a sua própria condenação. A ceia do Senhor é para aqueles que foram batizados nas águas. A ceia do Senhor é para aqueles que nasceram de novo, que tiveram encontro com Jesus Cristo. A ceia é para você poder, nesse momento, refletir o ato que Jesus Cristo demonstrou naquela cruz de amor por nós. Então eu quero convidar você, nesse momento, a estar ceando conosco. Você vai receber nas mãos os elementos da ceia, e à medida que o cântico vai sendo entoado, logo em seguida eu estarei fazendo esse momento. Os irmãos podem ter a liberdade. Leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Nossa tua graça, fala do amor do Pai, para nós um caminho para Ele, posso me achegar somente pelo sangue. A Bíblia diz que ele tomou o pão em suas mãos, ele levantou aos céus e deu graças. Depois ele partiu e deu aos seus discípulos. Literalmente, Jesus entregou pedaços de pão nas mãos dos discípulos, sem uma luva, sem um guardanapo, porque a ideia de alguém entregar um pão na mão de uma outra pessoa, com as suas próprias mãos, era a ideia de que esse alguém que estava recebendo o pão
era alguém que ele amava demais e que estava levando com esse pão também o seu carinho, o seu afeto, o seu respeito. Lá na África do Sul, as pessoas comem com suas próprias mãos e às vezes no mesmo prato. Eu sei disso porque eu conheço uma missionária que eu congreguei com ela por muito tempo e ela falou que é dessa maneira: é um prato só para 10 pessoas comer ao mesmo tempo, com as próprias mãos, não tem garfo. É uma alegria enorme. Ninguém fica com nojo do outro, mas sente de que o outro é importante para ele. Esse foi o significado de Jesus naquela ceia no cenáculo do templo, com as suas próprias mãos, as mãos que logo em seguida estavam ensanguentadas, porque os pregos perfuraram suas mãos. Foi com essas mãos que ele entregou aos seus discípulos pedaços de pão, simbolizando o corpo dele que foi entregue na cruz. Comamos o pão que representa o corpo de Jesus, em nome de Jesus. Semelhante modo, depois de haver comido o pão, ele pegou o cálice, levantou os céus, que nós chamamos de vinho. Chamamos de vinho porque vem da uva. Então era o suco de uva, suco da vide que nós chamamos. E esse suco, que era a representação do seu sangue, que foi derramado naquela cruz. Ele levantou os céus, deu graças e distribuiu aos seus discípulos, em forma de amor, cumplicidade e respeito, dizendo aos seus discípulos que ele entregou a si mesmo por eles. Jesus não perdeu uma batalha sequer nessa terra, muito menos ele não foi para a cruz porque o diabo venceu, porque o imperador o entregou àquela cruz. Não, ele foi àquela cruz porque ele quis, porque ele mesmo disse para uma das autoridades que havia dito para ele: tu não sabes que eu tenho poder para te tirar dessa situação? E ele disse: Gilmar, você só tem poder porque do alto os céus foi lhe dado esse poder. E quando ele disse do alto os céus foi lhe dado esse poder, ele estava dizendo o seguinte: eu que te dei esse poder. Vamos pro carioquês agora. Quer tirar onda comigo? Eu sou o seu Senhor. Se eu quiser que você se sente agora na poltrona e eu tenho autoridade maior do que você, eu vou ter. Era nessa linguagem, irmãos. Então esse Jesus que se entregou na cruz, que pagou um alto preço por mim e por você, ele derramou seu sangue. Bebamos então o suco da vide que representa o sangue de Jesus. E agora em voz alta você vai terminar esse cântico com os irmãos. Som. Livre.
Louvado seja Deus. As palmas podem louvar a Deus. Amém. Glória a Deus. Essa semana nós só teremos uma atividade na internet, que será transmitida online, que será na quinta-feira, que é a nossa live, que chamamos de TBT e BCPR. Nosso irmão Alexandre Oliveira, nem Cipriano, estarão responsáveis por essa live. A nossa querida missionária irmã Elmar estará pregando nessa quinta-feira e estará pregando também no próximo domingo aqui na igreja. Porque eu não sei que horas eu vou chegar, talvez eu vou chegar aqui para o culto mais um pouco cansado, e ela vai preparar um sermão para pregar no domingo também aqui na igreja. Tá certo? Nossa irmã Elmar tem nos ajudado muito. Ela é psicanalista e ela tem atendido muitas pessoas aqui na igreja. Se você porventura deseja ser atendido por essa psicanalista, entre em contato por favor com a nossa secretária, ou até mesmo comigo, que nós estaremos providenciando para você gratuitamente um atendimento com uma psicanalista. Para quem não conhece, para quem não sabe, psicanalista é bem parecido com um psicólogo. Eles pensam de forma diferente um pouco, mas o atendimento é muito bom também. Então, eu gostaria nesse momento de colocar você essa condição, de você ser atendido por essa irmã que tem sido uma bênção na cidade de Porto Real. Nessa semana ela abençoou a igreja Pastor Maurício, como é que é a igreja dele mesmo? Semeadores, a igreja dos semeadores. Ela prestou alguns atendimentos ali, foi uma benção. Então, por favor, não saia daqui sem marcar o seu atendimento também com essa psicanalista. Quarta-feira não tem serenata gospel nessa semana, somente na semana que vem. E que Deus lhe dê uma semana rica e abençoada em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, eu quero abençoar a sua vida. Que o grande amor de Deus, o Pai, e a graça salvadora, redentora de Cristo Jesus nosso Senhor, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todos vocês hoje reunidos, hoje e sempre. E a igreja diz, amém, graças a Deus e glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos juntados sempre com o Espírito Santo de Deus. Forte abraço a todos da igreja. Estejam em oração por mim. Sábado estarei passando pelo concílio. Deus abençoe. Encerramos.